Boa noite, irmãos. Eu tinha preparado um estudo, logo assim que eu fiquei sabendo da responsabilidade que tinha hoje, e isso se faz quase um mês, e preparei o estudo, mas quando foi no sábado de manhã, o Senhor começou a falar no meu coração e na minha mente para falar em outro assunto, e eu sinceramente senti assim que era a vontade do Senhor, né? Então tenho preparado um outro estudo e quero falar nessa noite sobre o casamento e falar também sobre os deveres mútuos, né, da mulher e do marido para um casamento feliz. Então nós vamos fazer as três leituras a princípio. Vamos ler primeiramente em Provérbios capítulo 6, versos 27 e 29. Tomará alguém fogo no seio, sem que as suas vestes se incendeiem? Ou andará alguém sobre brasas, sem que se queimem os seus pés? Assim será com o que se chegar à mulher do seu próximo. Não ficará sem castigo todo aquele que a tocar. Agora vamos ler Gênesis, capítulo 2. Gênesis 2, 23 e 24. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Agora vamos para Efésios capítulo 5, versos 22 a 33. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela a cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. E o Senhor abençoe a leitura da sua palavra nos nossos corações. Tem sido uma unanimidade, né? Todos os irmãos que têm vindo aqui para fazer os estudos têm se preocupado em dizer que, primeiro, né, o estudo é primeiro para quem está dando o estudo, né? Então, eu quero estar neste mesmo pensamento dos irmãos, né? O estudo primeiro, o estudo serviu para mim, né? E agora estudando com vocês também, quero que ele sirva novamente para mim, né? Que vocês também sejam edificados, que todos nós, na verdade, sejamos edificados pela palavra do Senhor. Então, eu queria falar em primeiro lugar sobre o casamento, e nós temos lido Provérbios, né? Capítulo 6, versos 27 a 29. Né? E nós encontramos ali esses versículos, 3 versículos em que nós temos lido, uma linguagem simples, né?
E nós podemos traduzir da seguinte maneira: é possível brincar com fogo sem que esse fogo te queime? Todos nós conhecemos o poder do fogo, E é interessante o livro de Provérbios, vários irmãos usaram aqui, nós vamos usar também, o livro de Provérbios, ele traz assim vários ensinamentos para nós. Então, o que Salomão quer dizer ali é justamente isso, É possível brincar com fogo sem que esse fogo te queime. E é interessante que os bombeiros, eles sempre dizem que nenhum fogo começa grande, Ele sempre começa pequeno e vai se alastrando e vai aumentando, E queremos dizer, então, irmãos, que é impossível brincar com o pecado sem ser destruído por ele, E isto é uma coisa que tem atacado muito, os casamentos, o pecado, de uma forma muito intensa, nesses dias em que nós estamos vivendo, tem atacado muito os casamentos. E Salomão, então, deixa essa advertência para nós, que nós não devemos brincar com fogo, brincar com o pecado, sem ser destruído por ele. É impossível acontecer isso. E vivemos hoje numa sociedade que a grande maioria dos erros sexuais que ela comete é de brincar com fogo. A pessoa começa a brincar com o pecado e acaba sendo destruído pelo fogo, pelo pecado. Então, não é aconselhável brincarmos com o pecado. Quero dizer para os irmãos que, como os irmãos já sabem, o casamento ele é uma ideia, é uma ideia de Deus. Quando nós lemos em Gênesis, no capítulo 2, versículo 18, Deus está dizendo ali: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, em outra versão diz uma adjuntora que esteja sempre com ele, do lado do homem, auxiliando, ajudando. Então, isso é uma ideia de Deus, não é uma ideia do homem. Não foi o homem que inventou o casamento, mas isso partiu do coração, da mente de Deus. Então, o casamento é uma ideia de Deus. Agora, o casamento, irmãos, ele sempre estará sobre ameaças. Sempre estará sobre ameaças. Por inimigos de fora e de dentro. Sempre estará a nos espreitar. Sempre estará armando ciladas, armando armadilhas para nos pegar. Sempre. Sempre estará sobre ameaças. E pensando nisso, estava pensando em 2 Coríntios, no capítulo 2, versículo 11, quando Paulo diz ali, não ignoramos os seus ardis. E eu fiquei pensando, estudar esse assunto, estava pensando naquilo que Paulo pôde dizer ali aos Coríntios, não ignoramos os seus ardis. Eu estava pensando no tempo do verbo, Paulo estava falando que nós sabemos dos desígnios de Satanás. E ele então estava ali alertando os coríntios, uma cidade portuária, um lugar difícil, de muita prostituição, e Paulo então estava alertando: olha, não ignoramos os seus ardis. Eu estava pensando que nós sabemos disso, ele estava afirmando. E nós devemos saber mesmo, irmãos. Nós temos a certeza, sabemos das astutas ciladas de Satanás. Ele sempre está armando ciladas, armadilhas para nos pegar. Mas, como uma advertência, eu pensei, se mudarmos o tempo do verbo, o verbo que ignoramos, ele está no indicativo. E eu fiquei pensando, mas se eu falar não ignoremos os seus ardis, então o verbo passa para o imperativo. Então, irmãos, nós sabemos desta realidade. Nós sabemos que Satanás procura nos derrubar, nos dar uma rasteira, está sempre à nossa espreita, armando ciladas, armadilhas para nos pegar, mas é bom que nós pensemos nisso. Nós sabemos, mas o que nós pensamos? Não ignoremos.
Não ignoramos, ele está afirmando. Mas eu quero dizer esta noite, né, para um alerta para cada um de nós. Não ignoremos, né, os seus ardis. Devemos estar bem atentos a esse conselho de Paulo. Irmãos, ser casado, né, é ser um herói, uma heroína. Né? Ser casado é ser um herói ou ser uma heroína. Né? O homem ele tem múltiplas tarefas, né, como um homem casado. Né? Nós levantamos de manhã, né, saímos para o nosso trabalho, nós temos o compromisso de manter o nosso lar, pagarmos as nossas contas. Né? E são muitos detalhes, né, num casamento, são muitos compromissos que o homem tem. A mulher, né, também, né, só em pensar no lar, né, já é muita coisa que a mulher tem que fazer. Né? E as mulheres, às vezes, ainda têm que cuidar do lar e ainda sair, né, para trabalhar fora para ajudar o seu marido. Né? E eu estava pensando nisso, né, que ser casado é ser um herói, né, ou ser uma heroína. Estava pensando no trabalho das irmãs, né, no lar. E eu fico olhando, né, às vezes até comento com a Edna, como é difícil ser uma dona de casa. Né? A todo instante você tem uma pia cheia de vasilhas para lavar. Não é verdade, irmãos? Sempre. Né? É o café da manhã, é na hora do almoço, né? É na hora do café da tarde, é na hora do jantar, do lanche à noite. Se você deixar, né? Imaginem como vai ficar a sua cozinha, cheia de louças para lavar. Né? Então, irmãos, ser casado, né, tanto da parte masculina, né, dos homens, como da parte das mulheres, é ser um herói, né, é ser uma heroína. Ser casado é aceitar desafios, né, e dizer, irmãos, né, no tempo presente, para o mundo, que a gente ainda acredita nas coisas que Deus definiu. Nós ainda acreditamos, né, nas coisas que Deus definiu. Né? E quando nós olhamos para Gênesis, no capítulo 2, versos 23 e 24, né, quando a leitura que nós temos lido, diz lá, Adão falando, né? Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada, o que diz na Bíblia de vocês aí? Varoa ou mulher. Né? É uma versão que diz, esta será chamada mulher, não homem. Né? Porquanto do homem foi tomada, portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, não a outro homem. Né? Não a outro homem, e serão ambos uma só carne. Né? Então, irmão, ser casado, né, é enfrentar esses desafios, ainda mais nos nossos dias de hoje. Né? E dizer para o mundo, não a essas coisas que estão acontecendo. Né? Não a essas coisas que estão acontecendo. Não porque isso saiu da nossa mente, mas saiu da mente de Deus, saiu do coração de Deus. Né? Eu me lembro muito bem quando o nosso irmão José Carlos Jacinto esteve aqui dando um estudo, e ele falou uma frase assim muito interessante, falou, ó, Deus criou Adão e Eva, não criou Adão e Ivo. Né? Os irmãos devem lembrar disso, os que estavam presentes aqui naquele dia. Né? Então isto, irmão, um homem e mulher, macho e fêmea, isso saiu do coração de Deus. Então ser casado, né, é aceitar esses desafios, dizer para o mundo, né, que nós não aceitamos, né, porque nós acreditamos nas coisas que Deus definiu, que o casamento deve ser entre um homem e uma mulher. Interessante quando Adão diz, né, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Né? Isso parece um trocadilho, né, um jogo de palavras, não parece? Mas é muito mais do que isso. Aqui é tão profundo, né, que é até difícil da gente entender. Né? Eva foi tirada, né, de Adão, de uma costela, né, de Adão, Deus fez uma auxiliadora, uma mulher, né, para Adão. E ele diz agora, então, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Mas não é somente um jogo de palavras, né? Isto é influência de vida, né? Eu agora dependo dela. Né? Adão, quando disse isso, ele estava querendo dizer isso, eu agora dependo dela. Né? Agora eu tenho que sentir a dor, né, e a alegria do outro. Isso quer dizer, osso dos meus ossos e carne da minha carne, é sentir a dor e a alegria do outro.
Né? Isso, irmãos, é um desafio muito grande. Um desafio muito grande. É uma responsabilidade muito grande e é realmente algo assim tão majestoso, tão grandioso, né? Osso dos meus ossos. Né? E é isso que acontece conosco, né? Um homem e uma mulher, quando se unem através do matrimônio, do casamento, né? Os dois se tornam uma só pessoa, né? Osso dos meus ossos e carne da minha carne. Né? O casamento, ele é uma parceria, né? Como uma equipe, duas pessoas fortes, né? Podem fazer uma quantidade enorme de trabalho e terminar juntos, né? Então, o casamento é uma responsabilidade muito grande, né? Eu me lembro quando eu casei da primeira vez, né, que o seu Chateaubriand, ele chegou para mim e me deu alguns recados, né? O mesmo não aconteceu com o nosso irmão Benedito, né, quando eu casei a segunda vez, né, certamente porque ele, né, já me conhece há tantos anos e fui casado há quase 40 anos, então não precisava, né, irmão Benedito, dar alguns conselhos, né, porque já tinha uma certa experiência, né? Mas o seu Chateau um dia chegou para mim e falou assim: Paulinho, o seu nome vai mudar. E eu fiquei pensando assim, mas como? Será que agora eu vou passar, ter no meu sobrenome Guedes e Souza? Né? Mas não era isso. Ele quis dizer assim, ó, teu nome daqui para frente vai ser assim, Paulinho Feijão, Paulinho Arroz, Paulinho Verduras, Legumes, né? Então, irmãos, é isso, né? O casamento é uma grande responsabilidade, né? Um grande desafio para cada um de nós. Agora, falando sobre os deveres, né, e mútuos de um homem e de uma mulher, né, para um casamento feliz, para que o casamento seja feliz, nós temos lido Efésios, né, capítulo 5, versos 22 a 33, né, os deveres mútuos do marido e da esposa para um casamento feliz. Né? O que é isso? Né? Mútuo é reciprocidade. Né? Numa linguagem mais simples, mais fácil, né? Um tem dever para com o outro. Né? O homem tem dever para com a mulher e a mulher tem dever, né, para com o homem. Então, o versículo 22 que nós temos lido de Efésios, do capítulo 5, né, diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Né? Submissão, né, é colocar-se debaixo da autoridade de alguém. Né? E ouvindo o irmão falar, ele estava dizendo que uma irmã lá da sua igreja perguntou para ele: irmão, mas é isso mesmo? Né? É isso mesmo que a Bíblia quer dizer? E ele depois disse: irmã, é isso mesmo. Né? A tradução do grego é isso mesmo. Né? É obedecer, é submeter. Essa própria palavra já diz: sub, de baixo. Né? Então é isso mesmo. Né? Mas não quer dizer que um membro, né, do casamento pensa em tudo e o outro concorda cegamente. Né? Não quer dizer isso. Né? Ser submissa não significa também ser um capacho. Né? E sempre que quando a gente estuda isso aqui, a gente tem sempre o cuidado, né, de dizer, isso já foi repetido várias vezes, né, que submissão não é inferioridade. Né? Não é inferioridade, mas é uma função que Deus deu à mulher. Né? E nós lembramos muito bem quando o Senhor Jesus Cristo ele esteve aqui no mundo, né? Ele e o Pai, ele mesmo disse: eu e o Pai somos um. Né? Mas o Senhor Jesus Cristo ele foi submisso ao seu Pai, a Deus, como? Na função de Salvador. Na função de Salvador. Então, irmãs, submissão, né? Não pense, né? Nunca, apesar de a palavra é forte, né? Submeter-se, colocar-se debaixo de autoridade de alguém, né? Obedecer, mas pense, nunca é inferioridade, mas é uma função que Deus deu, né, para vocês. Né? A submissão é aperfeiçoada quando a mulher imita a Cristo. Né? Ele submeteu ao Pai,
de forma voluntária, né? E Paulo diz aqui, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, né? Como se submete a Jesus Cristo, né? Vocês fazem isso de que maneira? Obrigadas? Não, né? Voluntariamente, espontaneamente, né? Então Paulo está dizendo, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, né? Como ao Senhor, espontaneamente, né? Voluntariamente. O fato de que todos os crentes, né? Isso aqui a gente tem que ter cuidado, né? O fato de que todos os crentes são um em Cristo, né? Nós somos irmãos, né? Fazemos parte do corpo de Cristo sem definir homem e mulher, né? Então o fato de que todos os crentes são um em Cristo não quer dizer que as relações, né, terrenas, elas foram abolidas, que acabaram, né? Alguém ler para mim um pouquinho depois, né? Ainda temos de respeitar as várias formas de autoridade e governo que Deus instituiu. Agora sim, alguém lê para mim 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Vê o que diz lá. Então, vê ali, né, que ainda temos de respeitar, né, essas formas, né, as formas de autoridade, né, e governo que Deus instituiu. Esse versículo deixa bem claro para nós, né, quais são essas formas, né, de autoridade que nós temos que respeitar. Interessante notarmos que todas as sociedades organizadas, né, se erguem sobre dois pilares, sempre dois pilares, né? Autoridade e submissão. Autoridade e submissão. Tem de haver, né, quem exerce autoridade e quem se submete à autoridade, né? Então isso tem que ver, né? Entre marido e mulher, entre sociedade, tem que existir esses dois pilares, né? E é interessante, eu achei um versículo estudando sobre esse assunto. Achei um versículo muito interessante em Eclesiastes, capítulo 10. Algum versículo eu estava lendo sobre a submissão, né, da mulher submeter-se, né, sujeitar-se ao marido. Eu achei Eclesiastes, capítulo 10, versículo 4, a segunda parte diz assim, a submissão é um remédio que aplaca grandes ofensas. Isso eu acho que conforta assim, bastante, vem confortar bastante o coração das irmãs, né? A submissão é um remédio que aplaca grandes ofensas, né? Grandes ofensas. Eclesiastes 10, versículo 4, a segunda parte. Então, irmãos, a mulher sujeitando ao seu marido, né? Ela está sujeitando também ao Senhor. Como diz aqui o versículo, né, 22, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, né? Estava me lembrando que, acho que já contei isso aqui, certa vez uma senhora, uma irmã em Cristo, já bem assim, idosa e bem sofrida pelo trabalho, né, da sua casa, do seu lar, era uma família muito grande, seus filhos, né, bastante filhos. E o seu marido, ele era um operário, né, e ganhava pouco. E certa vez aquela mulher, contando, ela disse que o seu marido havia recebido um convite para ser pastor em uma determinada cidade, né? E essa cidade, ela não gostava dessa cidade. E ela conta então que o seu marido queria ir para esse lugar. Ela desejava ir, né, para esse lugar, mas ela não quis ir, ela não quis, e ela pôde dizer depois, né, confessar, gente, a minha vida, né, a nossa vida tem sido miseráveis, né, falta de submissão, né, seu marido recebeu um convite, ela vivia numa situação tão difícil, né, e ele recebe agora um convite para trabalhar na obra do Senhor, com salário bom,
né, para sustentar toda a sua família, todo aquele sofrimento que eles viviam passando, né, por ser um lugar onde ela não gostava, né, mas o seu marido queria ir. Ela não foi, e ela pôde confessar isso. Desde então, nossas vidas têm sido miseráveis. Um outro exemplo de falta de submissão na palavra de Deus que nós encontramos também, né, é no caso de Mical, mulher de Davi. Nós encontramos isso, me parece que em 1 ou 2 Samuel, e nós encontramos que após Davi ele recuperar a arca do Senhor e levar para Jerusalém, né, a palavra de Deus nos diz que Davi se alegrou muito com aquele fato, né, de recuperar a arca, estar levando a arca para Jerusalém, né, para onde ela nunca deveria ter saído. E a palavra de Deus nos diz então que Davi se alegrou e começou, depois que deixou a arca lá, tirou da casa de Obed-edom, né, e levou para Jerusalém. Ele foi a caminho da sua casa, né, saltando, dançando, se alegrando, glorificando a Deus por aquela vitória. E quando Mical, a sua mulher, viu, o desprezou. O desprezou. O versículo diz, um dos versículos nos diz que mais tarde, né, naquela caminhada, Davi agora ele ia se dirigir para a sua casa para abençoar a sua casa. E chegando lá na sua casa, a sua mulher, Mical, chamou ele de sem vergonha. Vocês podem lá ler, eu anotei aqui este versículo. Deixa eu ver se não estou achando aqui agora onde que eu anotei, mas é 1 Samuel, 2 Samuel. E chamou ele de sem vergonha por aquilo que ele estava fazendo diante das suas servas, né? Dançando, pulando, glorificando a Deus. Irmãs, falta de submissão, né? Falta de submissão. Um homem estava indo para casa para abençoar a sua casa por um feito, né, extraordinário que havia acontecido, e a sua mulher o desprezou, né? Ainda chamou a atenção, né, dele com palavras, né, de baixo escalão. 2 Samuel 6, 20 a 23. Obrigado, irmão Alfredo. Então, irmão, são falta de submissão, né? Mulheres que abandonam, né, a posição que Deus lhes designou, né, de submissão, podem arruinar, né, uma igreja local, um casamento, né, o seu casamento e também um lar, né, um lar. Agora o versículo 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo, né? Aqui nós temos a razão dada para a submissão da mulher, né? É que o marido é o cabeça dela, né? Veja o que o versículo diz. Versículo 23 diz: porque o marido é o cabeça da mulher, né? Como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Então nós temos aqui, né, a razão dada, né, para a submissão da mulher, é que o marido é o cabeça dela, né? Quando nós olhamos para Romanos capítulo 13, versículo 1, nós temos ali um conselho de Paulo dizendo que nós devemos ser submissos às autoridades, né? E às vezes, irmãos, às vezes essas autoridades não é nem alguém maior do que nós, né? Às vezes estão no mesmo patamar do que nós, mas foram constituídas autoridades, né? É a função deles. Então, na função deles, nós devemos o quê? Se eles são autoridades, sermos submissos, nos submetermos a eles, né? E também, então, a mulher, né, deve ser submissa ao seu marido, né? Porque o marido é autoridade, né? É o cabeça da mulher. Então, por isso que a mulher deve ser submissa ao marido, né? Versículo 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido, né? E eu vejo aqui que não há nada nesse versículo aqui, né, nas palavras de Paulo aqui, não há nada que possa exaltar tanto, né, o papel de uma mulher, né,
da esposa, como compará-lo ao papel de submissão a Cristo, né? O papel da igreja, a noiva de Cristo, né? Acho que isso exalta, né, as irmãs, porque eu acho que todas as vezes que as irmãs ouvirem isso, submissão, né, porque o marido é o cabeça, sempre vai existir, né, assim vai, né, chacoalhar um pouco com as irmãs, né? Mas, irmãs, lembre que, como eu tenho falado no início, não é inferioridade, é uma função que Deus deu para vocês, né? Uma função que Deus deu para vocês. E esse versículo, então, eu acho que vem exaltar bastante, né, o papel da mulher de submissão, né, como é o papel da igreja, né, ao papel da igreja, a noiva de Cristo. Diz aqui, como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas, né, ao seu marido. E é uma grandiosidade isso aqui, né? Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, né? A noiva de Cristo. Nós, a igreja, né? Homens e mulheres, né? Somos a noiva de Cristo, a igreja de Cristo, né? E a mulher, então, tem esse papel diante do marido, né? Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Então, nós encontramos aqui 1, 2, 3 versículos, né, falando sobre a submissão das mulheres. Agora, irmãs, vejam que do versículo 25 ao versículo 33, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 versículos. Paulo agora vai tratar do assunto nosso, do assunto dos homens, né, do marido. E ele diz aqui, no versículo 25, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Interessante que o texto não diz que os maridos devem manter sua esposa em sujeição, em submissão. Prestaram atenção? Né? Mas recebe ordens para amá-la, né? Isso aqui está no imperativo, é uma ordem, né? Uma ordem. Maridos, amai vossa mulher. E a gente tem que confessar, irmãos, como é difícil, né? Porque não é simplesmente, isso aqui não é simplesmente paixão, né? Mas é amor verdadeiro, né? Amor sacrificial, exige renúncia, né? Exige sacrifício. E certa vez estava ouvindo um pastor, né? Um outro pastor perguntou a ele, mas por que você largou da sua mulher? Por que você separou da sua mulher? Né? Alguns irmãos talvez lembrem disso, né? Eu não vou citar o nome aqui desse pastor, né? E ele pôde dizer, né? Vamos dizer assim, com a cara bem lavada, né? Porque o amor acabou. Quer dizer, isso não deve partir de irmão nenhum, ainda mais a pessoa numa posição dessa, né? Desse irmão dizer isso, não, separei da minha mulher, né? Porque acabou o amor. E a palavra de Deus nos ensina que o amor, o quê? Jamais acaba, né? Então, irmãos, isso aqui é uma ordem muito séria para cada um de nós, né? Muito sérias. Se a mulher tem um marido que a ama como Cristo amou a igreja, não tem dificuldade, né, alguma em ser submissa, né? Se nós, maridos, né, homens, servos de Deus, né, amarmos as nossas esposas, né, como Cristo, né, amou a igreja, a ponto, diz aqui, e a si mesmo se entregou por ela, vai ficar muito mais fácil para as irmãs em submeter-se, né, ao esposo e ao marido, né? Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O amor de Cristo, né, foi muito grande, né, pela igreja, pela noiva, né? O amor de Cristo pela igreja é um amor que se traduziu, né, em ação. Então, amor é isso, né? Amor é isso. O amor tem que ser traduzido em ação. Não é só falar da boca para fora. Isso foi isso que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo, né? Ele deixou a glória, né? Veio a este mundo e ali na cruz do Calvário ele pagou o preço pela sua noiva, né? Que somos nós, a igreja, né? A igreja dele, né? Irmãos, ele sangrou na cruz, né?
Ele sangrou na cruz, ele deu a sua vida, né, para nos comprar, para comprar a sua noiva. Né? Veja o nosso papel. Né? É um papel realmente de sacrifício, de renúncia, né, pela nossa esposa. A esposa tem que submeter-se, porque o marido é autoridade. Sim, mas nós temos uma função muito séria, que é amar. Né? E o Senhor Jesus Cristo sangrou na cruz para poder comprar a sua noiva. Né? E Isaías diz que ele foi moído, né? Moído pelas nossas transgressões. Paulo aos Filipenses diz que ele se esvaziou, ele se humilhou. Né? Então, essa é a nossa função, né? De renúncia, de sacrifício, né? Em amar, para amar a nossa esposa. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Versículo, o amor de Cristo, né, por sua igreja, é apresentado aqui em 3 atos majestosos. Né? Nós vamos ver agora no versículo 25, 26 e 27. Né? Versículo 25 diz, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, no passado, né? No passado, entregando-se a si mesmo por ela. Né? É apresentado aqui 3 atos majestosos. O primeiro ato, né, no passado, entregando-se a si mesmo por ela. Né? O segundo ato, né, que nós chamamos aqui de majestoso, né, no presente, versículo 26, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Né? E o terceiro ato majestoso, no futuro, versículo 27, né, diz assim, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Né? Será exibido a nossa glorificação. Ele está dizendo aqui, então, isso é uma coisa no futuro. Então, são 3 atos realmente majestosos, né? Do amor de Cristo pela sua igreja. Né? E esse é o ato que nós temos também, né, que demonstrar para as nossas esposas. Versículo 28. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Né? Em imitação do amor de Cristo. Né? Nós, maridos, esposos, né, devemos também amar a nossa mulher, como sendo, na verdade, né, o seu próprio corpo. Ninguém vai maltratar o seu corpo. Né? Quem tem coragem aqui de começar a se machucar? Não, eu vou dar uma martelada no dedo aqui. Ninguém faz isso. Né? Ninguém faz isso, porque nós amamos o nosso corpo. E Paulo está nos instruindo aqui, dizendo que nós devemos amar a nossa mulher como o nosso próprio corpo. Né? Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Então, é uma responsabilidade muito grande. Uma responsabilidade muito grande. Versículo 29, né, nos diz que porque ninguém jamais odiou a própria carne, né, aquilo que nós temos falado aqui. Ninguém odeia a si mesmo. Né? Ninguém vai se sacrificar, vai se machucar, né, vai machucar o seu próprio corpo, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta, dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Né? Nós temos o maior, né, cuidado com o nosso corpo. Né? Levantamos, lavamos o nosso rosto, tomamos banho, né? Procuramos nos arrumar, colocar um perfume. Né? Não é assim que nós tratamos do nosso corpo. Nós temos o maior cuidado com o nosso corpo. Né? E Paulo está dizendo aqui, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e cuida dela. Nos alimentamos, né, com várias refeições durante o dia. Né? Então, esse é o conselho que Paulo está dando para nós. Versículo 30, porque somos membros do seu corpo. Né? Somos membros do seu corpo. E aqui nós podemos encontrar aqui a graça de Deus. Né? E ela, irmãos, ela é assim, fantástica. Né? Ela é extraordinária, ela chega a ser, né, assombrosa. Né? Porque diz aqui, porque somos membros do seu corpo. Veja o que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Né? Em primeiro lugar, Ele nos salva. Né? Em segundo lugar, nos livra
do inferno. E, em terceiro lugar, nos incorpora nele mesmo, no seu corpo, né? Porque somos membros do seu corpo. Versículo 31, né? Nós já temos lido lá em Gênesis: eis porque deixará o homem seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne, né? Através do casamento é que se consegue isso, né? Um homem e uma mulher. Não são mais dois agora, mas um só, né? Uma só carne. Versículo 32, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja, né? Uma verdade até então desconhecida, né? Mas agora Paulo tem revelado para nós. A mulher representa para o seu marido o que a igreja é para Cristo. Que coisa extraordinária é isso, né? Que coisa extraordinária é isso. E o versículo 33, para terminar, né, é um resumo, né, dos ensinamentos que ele deixa aqui em Efésios capítulo 5, versículos 22 a 33. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo. Essa é a nossa função, né, do marido, amar a nossa esposa como nós amamos a nós mesmos. E a esposa respeite ao marido, se submeta ao marido, né? Então, irmãos, fiquemos com essas considerações que o Senhor tem colocado no meu coração para deixar aqui à noite. Espero que, através delas, né, da palavra do Senhor, possamos sair daqui imbuídos, né, dessa grande responsabilidade, né? O casamento, né? Ser casado é ser herói. Vamos pensar nisso, né? Todos nós temos responsabilidades, mulher, homem e mulher, né? E também cônscios, né, desses deveres, né, e responsabilidades. Cada um de nós tem um dever. Eu tenho um dever para com a minha esposa, ela tem um dever, né, para comigo. São deveres mútuos, reciprocidade, né? E nós temos ensinamentos aqui, né? Vai ser muito bom, né? Deus vai ser glorificado, a igreja vai crescer, né? E vai ser edificada se a mulher se submeter ao marido e o marido amar, né, a sua esposa. Que Deus nos abençoe. Amém.